Santos, muito obrigado por estar aqui com a gente, né? Vamos tentar fazer que esse seminário independente percorra o nosso estado aí para a gente falar bastante sobre isso e quanto mais integrar nossas forças policiais, melhor. Bom dia a todos. Obrigado aí, Sodré, pelo convite. Participar do primeiro seminário independente de guardas municipais. É uma honra estar aqui com vocês. Concito a todos aí a me acompanhar nessa história da Guarda Municipal. A gente costuma muito falar de Guarda Municipal, mas sempre falando de 88, a partir de 88, né? E você fala a partir de 88 superficialmente. Mas nós temos que contar a história real das guardas municipais. E para isso, nós trouxemos aqui algumas propostas que eu vou começar a apresentar a vocês. Vamos lá. O meu tema é esse aí, historicidade das guardas municipais, um legado para todo o Brasil. Eu costumo sempre falar, botar aquela segunda frase ali, ó, falando verdades que insistem em ocultar. Por quê? Porque muitas das verdades, ou muita do que se fala de história de guarda municipal, ela não é contada, ela não é difundida e ela não é divulgada. Esta, para mim, é uma frase emblemática. Para que alguma coisa se perpetue na história, faz-se necessário o seu resgate, guardar a sua origem, preservar o seu passado, para que todos saibam de onde veio, como veio e para que veio. É de um autor desconhecido, mas fala muito do que representa a Guarda Municipal para o Brasil. Eu começo ali, ó, pelas ordenações filipinas. As ordenações filipinas foi a primeira legislação a ser empregada aqui no Brasil. Isso lá em 1742. Então, a primeira legislação oficial do Brasil foram as ordenações filipinas. E nela já constava a nomenclatura Guarda Municipal lá no seu escopo. Vejam, 1742. Primeira certidão oficial das guardas municipais, 14 de junho de 1831. Em 14 de junho de 1831, primeiro documento, certidão de nascimento. Eu falo certidão de nascimento. Todas as instituições ela tem uma certidão de nascimento. A Guarda Municipal ela tem 2 certidões de nascimento. Essa é a primeira, foi em 14 de junho de 1831. E nela constava lá até um juramento, hein? Até um juramento o guarda tinha que fazer ao assumir o seu cargo. Isso em 14 de junho de 1831. Mas, para eu contar essa história, eu tenho que falar um pouquinho sobre o que acontecia no Brasil nessa época. Era a época da Regência Trina, né? O nosso Dom Pedro II ainda era menor de idade, e nós tínhamos um conglomerado de pessoas que atuavam assessorando o nosso imperador. Tinha uma dissidência no país que não aceitava muito essa regência trina. E nós tínhamos rebeliões, revoltas dentro do país. Como o nosso exército brasileiro não tinha o número suficiente e efetivo para aplacar todas essas revoltas e rebeliões, sempre eram empregadas as guardas municipais, principalmente a Guarda Municipal do Rio de Janeiro, capital, onde tudo se iniciou. Vamos lá. Um dado importante que nunca é falado. Esse é o cidadão Estevão de Almeida Chaves, o primeiro guarda municipal morto defendendo a lei, a honra e a pátria. Isso aconteceu na Fortaleza da Ilha das Cobras. Fortaleza da Ilha das Cobras é uma unidade da Marinha aqui na Praça Mauá. Praça Mauá, você acessa o primeiro distrito naval, tem uma ponte que leva até a Ilha das Cobras. Lá nós tivemos uma rebelião. Naquela época, ali funcionava, além do paiol, funcionava um estabelecimento da Marinha e um presídio. A Marinha fez uma rebelião, essa rebelião
foi aplacada pela Guarda Municipal, pela Guarda Nacional e o Exército. E, infelizmente, o Estevão de Almeida Chaves foi ferido mortalmente. Então, foi o primeiro guarda municipal morto no ação. Isso em 7 de outubro de 1831. Veja como como a Guarda Municipal era tão importante, e essa morte foi emblemática, que o próprio comandante da Guarda Municipal à época fez questão de levar a urna fúnebre num cortejo até a igreja do Largo de São Francisco. Todas as custas do cortejo, tanto das honras fúnebres, tanto do sepultamento, foi pago pela população. Naquela época, a Guarda Municipal, como hoje era muito chegada à população, e a população tinha um apreço enorme à Guarda Municipal. Vejam, eu estou falando de 1831. Avancei. Esse é o segundo documento histórico da Guarda Municipal. Aí nasceu, mais uma vez, a Guarda Municipal. Lembra que eu falei que nós tínhamos várias rebeliões dentro do país? E vira e mexe, eles mexiam, eles inventavam, trocavam o nome, mudavam, extinguiam. E aí nasceu, mais uma vez, a Guarda Municipal. Desta vez, nasceu de uma cisão da Guarda Nacional. A Guarda Nacional, ela existia também, ela foi extinta, e nós tínhamos uma rebelião que foi feita pela Guarda Real de Polícia e pelo um batalhão do Exército, que ficava no Campo de Santana. Eles fizeram a rebelião, essa rebelião, mais uma vez, foi aplacada, e o que aconteceu? A Guarda Real de Polícia, ela foi extinta, os oficiais foram para o Exército, 2º Batalhão de Caçadores na Bahia, os praças foram depostos dos seus cargos, e aquele batalhão que ficava aqui também foi para a Bahia. Dessa cisão, efetivamente se efetivou a Guarda Municipal, em 10 de outubro de 1831. E aí, tinha lá, nos seus dizeres, são 4 artigos, e um primeiro dizia aquela frase emblemática ali, ó, que eu gritei: manter a tranquilidade pública e auxiliar a justiça, como uma dos legados e, efetivamente, ações que a Guarda Municipal deveria empregar. Mais um documento histórico. Esse é o que fala do que aconteceu com Estevão de Almeida Chaves, o guarda municipal morto em combate. Vejam, senhores, até onde eu pude apurar, a única instituição que tem um documento real datado com esta data aí, ó, 12 de outubro de 1831, elogiando e tratando um agente de segurança público, é a Guarda Municipal, e nesse caso, a do Rio de Janeiro. Veja lá que é assinado por quatro membros da Regência Trina, que auxiliavam o nosso Dom Pedro II. Vou sair aqui um pouco do Rio de Janeiro e vou falar de São Paulo. São Paulo também teve sua Guarda Municipal criada, lá em 15 de outubro de 1831. E o nosso Rafael Tobias Aguiar, que dá o nome, né? Foi o patrono, é o patrono da Polícia Municipal, da Polícia Estadual de São Paulo, mais precisamente de um batalhão, diretamente, que é a Rota. O Tobias Aguiar foi o primeiro comandante daquela guarda. Isso também em 1831. Vou dar um outro dado importante que deve ser registrado. O quartel onde reside a Rota, no passado, nesta época aí, ó, 1831, foi o quartel da Guarda Municipal de São Paulo. Vou repetir mais uma vez, nós estávamos espalhados por todo o nosso continente, que aqui é um país, mas na verdade é um continente. Então, em todos os recantos do país, nós tínhamos o emprego de guardas municipais. Visto que, relembrando mais uma vez, nessa época o Exército não tinha braços para alcançar todo o país.
Esse é um discurso do Diego Antônio Feijó, que foi o cara que efetivamente implementou as guardas municipais no Brasil, e ele fez esse discurso lá no Senado. Ó. Lembrarei ao Senado que, entre poucos serviços que fiz em 1831 e 1832, ainda hoje dou muita importância à criação do Corpo Municipal Permanente. Fui tão feliz na organização que dei e acertei tanto nas escolhas dos oficiais que até hoje esse corpo esse corpo modelo de obediência e disciplina, a quem se deve a paz, a tranquilidade de que goza esta corte. Ele está afirmando que, com a criação das guardas municipais, efetivamente cessou e abrandou aquelas rebeliões e toda a monta de furtos, roubos que tinham, né, na capital do Brasil, aquela época que era o Rio de Janeiro. Vou pular mais um pouquinho, de vez em quando eu vou dar uns saltos no tempo, né, vou dar uns saltos no tempo, porque o nosso tempo é curto e a gente não pode avançar muito. Então, vou dar um salto no tempo aqui, ó, e vou lá falar de Duque de Caxias. Nós sabemos que o Duque de Caxias é o patrono do Exército brasileiro. E aí, ó, Duque de Caxias comandou a Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Lembra que eu falei lá de falando verdades que insiste em ocultar? Essa é uma verdade que insiste em ocultar. Duque de Caxias foi comandante da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, e não só como comandante, ele também, olha lá, ó, fez aquela mensagem lá muito promissora para as guardas municipais. Tá? Muito promissoras para as guardas municipais. De que a gente está falando? Por que a gente está falando isso? Ele, além de comandar a nossa guarda municipal, ele levava ela para todos os cantos do país, aonde tivesse uma rebelião, uma revolta, ou qualquer tipo de insurgência ao Império, automaticamente era acionada às guardas municipais, em apoio ao Exército. Vou repetir mais uma vez. Olhem, Duque de Caxias comandou a Guarda Municipal do Rio de Janeiro. E aí, ó, no final do discurso dele, tem mais uma coisa importante que a gente deve registrar, e eu negritei lá, ó. Ele fez o discurso falando dos feitos da Guarda Municipal, que ele queria levar para a província do Maranhão, quando ele foi alçado ao cargo lá de comandante da província das Armas do Maranhão, só que o imperador não deixou ele levar a Guarda do Rio de Janeiro. E aí ele fez o discurso para a Guarda Municipal, dentro desse quartel aí, ó, Quartel dos Barbonos, 20 de dezembro de 1839. Por que eu vou falar isso? Vocês vão ver no próximo slide. Veja ali, ó, naquela foto mais à esquerda lá. Veja se vocês reconhecem aquele prédio emblemático. Aquele prédio emblemático é hoje o prédio, né, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, lá no Evaristo da Veiga. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse prédio aí. Lembra que eu falei das rebeliões, das revoltas que tinham no país? E especificamente aqui no Rio de Janeiro? Pois bem, a Guarda Municipal ela tinha que ser alojada próximo ao centro da cidade, já que todas as rebeliões elas se fundam principalmente pelo centro. E aí esse prédio emblemático aí, ó, era ocupado pelos freis barbuínos. Os freis barbuínos cederam esse prédio à Guarda Municipal por conta do que eu falei da proximidade ao centro. E aí, como não se falava muito freis barbuínos, começou a se falar quartel dos Barbonos, quartel dos Barbonos, quartel dos Barbonos, e aí ficou o quartel dos Barbonos. Mas, lá no passado, nos primórdios, quem efetivamente ocupou esse espaço foi a Guarda Municipal Permanente da província do Rio de Janeiro. Vou repetir mais uma vez. Todas essas informações nós tiramos da Bibliex, da Biblioteca do Senado, da Biblioteca da Câmara e alguns livros que fizeram recorte sobre esta
passagem da Guarda Municipal e de outros órgãos de segurança, porque geralmente eles estão todos linkados um ao outro. Vou dar mais um salto no tempo. Vejam lá, nós costumamos falar que a Guarda Municipal é uma instituição civil, né, de caráter civil, ela não tem vínculo militar, efetivamente, diretamente não, mas indiretamente sim. Vejam que lá, em 1842, nós tínhamos um documento, um decreto imperial que tratava do fardamento das guardas municipais. Vou explicar por que isso aí. Mais uma vez, lembram que eu falei que, naquela época, o Exército Brasileiro ele não tinha fôlego, nem tinha estrutura para tomar conta do continente que é o Brasil. Então, o que ele fazia? Sempre que tinha uma revolta, uma rebelião, e vocês vão ver isso quando eu chegar lá na Guerra do Paraguai, eles juntavam as guardas municipais. E aí, essas guardas municipais se transformavam em corpo de voluntários, ou guardas voluntárias, ou Sagrado Coração, eram vários nomes que se chamavam a Guarda Municipal. Mas, para isso, nós tínhamos que ter uma mesma linha de chamada. Por exemplo, o comandante do Maranhão tinha que saber todo o seu corpo efetivo de oficiais e de praças idênticos ao da província do Piauí, porque senão ia dar distorção. Então, o que o Exército fez? Ele colocou todos os guardas para ter as mesmas insígnias que tinha o Exército Brasileiro. Então, quando a gente fala aqui, que é assim, não, mas a Guarda Municipal ela não tem vínculo militar, ela tem vínculo sim. Tanto tem que tem um decreto, e é imperial, hein? Esse decreto é imperial, então é um decreto histórico, não pode ser apagado. Veja lá, ó, as mesmas nomenclaturas que tinham o Exército, tinha as guardas municipais, com aquela nomenclatura lá, ó, que vocês estão vendo, Corpo de Voluntários da Pátria. Aqui no Rio de Janeiro era o 31, mas nós tínhamos o 10º, tínhamos várias numerações para o Corpo de Voluntários da Pátria. Beleza. Lembra que no slide atrás eu falei sobre a Guerra do Paraguai. E aí eu vou explicar agora. Nessa junção, que nós formamos os Corpos de Voluntários da Pátria, nós tínhamos o efetivo do Exército pequeno diante do Exército Paraguaio. O Exército Paraguaio era gigantesco em relação ao nosso. Então, para que nós pudéssemos ir à guerra, o nosso imperador fez aquilo que ele já fazia quando tinha revoltas e rebeliões aqui no país. Ele chamou as guardas municipais para incorporarem junto ao Exército. E aqui no Rio de Janeiro tinha, lá no Rio Grande do Sul tinha, na Bahia tinha os zuavos, né, que eram os lanceiros. Mas, emblematicamente falando, nós vamos falar desse cidadão aí, ó, o cabo José Francisco Lacerda, vulgo Chico Diabo. Chico Diabo é aquele da foto lá, ó, mais à esquerda, e é o terceiro em pé ali, ó, daqui da direita para a esquerda. Nós temos lá o terceiro homem sentado, é o Coronel Joca Tavares, e em pé a sua retaguarda é o Chico Diabo. Chico Diabo era um cabo, né, da esquadra de pedestres do Corpo de Guardas Municipais Permanentes da província do Rio Grande do Sul, que foi integrado ao 10º Batalhão de Voluntários da Pátria, lá do Rio Grande do Sul. E ele foi o responsável por terminar com a Guerra do Paraguai. Ele é que feriu mortalmente o Solano Lopes, ditador paraguaio que comandava as forças paraguaias. Nós tínhamos uma novela aí que acabou há um período pretérito. Eu não gosto muito de novela, não. É porque minha esposa acompanha e eu, né, sento do lado dela e sou obrigado a acompanhar. Mas se vocês acompanharam, aquele efetivo de azul lá, que estava sempre ao lado do imperador, eram guardas municipais.
E aí, ó, o cabo Chico Diabo, ele é que foi responsável por ferir mortalmente o Solano Lopes. E aí, ó, acabou a Guerra do Paraguai. Vou voltar mais uma vez lá no começo, que eu falei, né, falando verdade que existe ocultar. Você estuda o ginasial, o estudo primário, o ginásio, vai fazer uma pós, vai fazer uma graduação, vai fazer um mestrado. Você nunca vai ouvir falar disso aí. Nunca vai ouvir falar disso aí. Infelizmente, né, para a gente guarda municipal, isso é um dado infeliz, né, porque conta muito da nossa história. História real. Aqui embaixo, ó, é a família do Chico Diabo, e lá atrás, a sua retaguarda, é um mausoléu dele. Isso, lá no cemitério da Guarda, lá em Bagé. Tem duas guardas que tem cemitério. A de Bagé e a de São Paulo. São Paulo também tem o seu mausoléu lá. Mas a sua retaguarda lá, no cemitério da Guarda, lá em Bagé, fica o mausoléu onde está o corpo do Chico Diabo. Chico Diabo foi um pouco execrado, porque tinha um pessoal do Exército que tinha um certo apreço ao Solano Lopes. Quem acompanhou um pouquinho a novela viu que tinha, dentro do Brasil, algumas pessoas que apoiavam o Solano Lopes, né? Então, o Chico Diabo, ele não pôde voltar para o Brasil. Ele ficou um tempão fora do país por conta disso, porque foi um pouco execrado. E quando ele conseguiu voltar, ele voltou morto, né? Já voltou só o corpo. Tinha algumas pessoas dentro do Brasil, em especial no Exército, que ficaram muito chateadas porque Chico Diabo ceifou a vida do Solano Lopes. Eles queriam o Solano Lopes vivo, né? Continuando aí na Guerra do Paraguai, quem é do Rio de Janeiro vai entender bem, né, o que representa esse símbolo aqui, ó. Vou fazer aqui que não está funcionando, aqui, ó. Esse símbolo aqui, vocês vão saber muito bem o que representa. Opa. Aí. Aquele símbolo aí, vocês vão saber muito bem o que representa para a municipalidade do Rio de Janeiro. Lembrando, o Brasil, desde que ele foi criado, ele sempre teve municípios. A divisão sempre foi municipal. Se vocês forem buscar qualquer documento histórico lá de trás, já se falava e já se dividia o país por municípios. E aqui, ó, é emblemático esse brasão aqui, ó. Pra gente, que é do Rio de Janeiro, né? Meu amigo ali, ó, PH, meu amigo ali, o inspetor André, vai saber muito bem o que representa aquele símbolo pra gente. Não é isso? Está estampado aí no nosso peito. Quando a gente veste o nosso uniforme. É o símbolo da Prefeitura do Rio de Janeiro. Mas, não obstante a isso, vamos falar lá, ó, dessa bandeira emblemática aí. Em 10 de julho de 1865, lá no ápice, quando estava o negócio esquentando lá para a guerra, nós tivemos que lançar mão do efetivo do Rio de Janeiro. O efetivo do Rio de Janeiro foi para a Guerra do Paraguai. Com essa nomenclatura ali, ó, 31 de voluntários. Mas, nesse mesmo período, a instituição guarda, ela mudou de nome. Ela mudou de nome. Com o efetivo que era da guarda, conjunção com outros efetivos. E aí, ó, se criou esse batalhão aí, ó, o 31, que também teve uma importância muito grande nos finais da guerra. Mas vale lembrar que a nomenclatura era aquela lá, ó, que está ali na parte amarela, ó. Corpo de Polícia da Corte. Corpo Militar de Polícia da Corte. A Guarda Municipal, ela teve várias nomenclaturas. Sagrado Coração, Voluntários da Pátria, Guardas Municipais Permanentes, Guardas Permanentes. E esse daí é mais uma nomenclatura. Vejam, olha lá de onde eu tirei essa informação. História Militar do Brasil. Esse livro está na Bibliex. Esse livro está na Bibliex. Antes de falar de Mossoró, eu vou lembrar vocês, mais uma vez, sendo sempre redundante,
a gente sempre fala que algumas coisas são ocultadas, né, das pessoas. E eu estou apresentando aqui várias coisas que foram ocultadas. Aquela parte do slide anterior está na Bibliex, é um livro da Bibliex, né? O Exército não fala muito sobre isso, mas a gente dá uma olhadinha, puxa para cá e consegue achar algumas coisas. Muitas delas elas estão subocultas, assim por dizer. Vamos lá, Guarda Municipal de Mossoró, para sair um pouco do Rio de Janeiro. Só para sair um pouquinho do Rio de Janeiro. A Guarda Municipal de Mossoró, nós lembramos muito bem do cangaceiro, né? Do Lampião. Lampião ia pelas cidades, né? E aí ele fazia o que ele achava que deveria fazer e às vezes contrariava os prefeitos da cidade. Ele esteve em Mossoró e aí chegou lá para o prefeito e falou: ó, prefeito, você me dá um dinheiro e eu passo por fora da tua cidade. Ao prefeito, negativo. Não, você me dá um dinheiro aí, eu passo por fora dentro da tua cidade. O prefeito, um cara austero, um cara que confiava na sua guarda municipal, confiava na sua população, o que ele fez? Posicionou, se você verem lá aqui mais à sua esquerda, a parte superior lá daquela edificação, tem um efetivo lá posicionado. Então ele posicionou os seus guardas municipais e algumas pessoas da população que puseram a mão em armas e ficou esperando o nosso Lampião. Ele, quando invadiu, foi muito bem rechaçado pelas forças lá da cidade de Mossoró. E aí, lá, esse aqui é uma lápide de um dos braços direitos do Lampião, que era o Jararaca. O Jararaca, que era braço direito do Lampião, ficou estendido lá na cidade de Mossoró. Vejam que é uma outra passagem que também não é muito falada, né, não é muito descrita, mas que teve atuação direta e reta da Guarda Municipal. Isso em 1927. Lembra que eu falei que ia dar uns saltos no tempo. Mais um salto no tempo. 1932, época da Revolução, né? Revolução Constitucionalista lá de São Paulo. E aí, vocês vão ver aqui duas coisas que são muito legais. Primeiro, essa foto aqui, ó. Esse veículo aí parece com o quê que nós temos hoje em dia? Caveirão, né? Pois é. Em 1932, a Guarda Civil lá de São Paulo e o Exército tinham esse tipo de veículo aí. Isso em 32. Mas o que é importante de 32? Falar de Marechal Zenóbio da Costa. Para nós que somos guarda do Rio de Janeiro, sabemos que o patrono da Guarda Municipal do Rio de Janeiro é Zenóbio da Costa. Ele comandou a Guarda Municipal em 1935. E em 1935, a nossa nomenclatura era Polícia Municipal da cidade do Rio de Janeiro. Nós somos a terceira Guarda Municipal do Brasil que tem essa nomenclatura registrada em documento. Registrada em documento. A do Rio de Janeiro, e em especial, e de importância relevante, porque foi comandada por Zenóbio da Costa. Zenóbio da Costa foi um ícone, tanto para o Exército, como para o país. Em especial para a Polícia do Exército. Ele também é patrono da polícia, né, do 1º Batalhão de Polícia do Exército. Mas vejam lá, ó, ainda eu coloquei ali, ó, do lado, aquele livro ali, ó. Esse é um livro que constava lá da nossa biblioteca da Guarda, que fala de como se daria, como que se trabalharia essa Polícia Municipal do Rio de Janeiro. Lembrando que a Guarda Municipal, ela sempre trabalhou armada. Ela só começou a trabalhar desarmada por conta da Constituição de 1838, aí, mais na frente, dando tempo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas lá em 36 e 35, nós já tínhamos aqui no Rio de Janeiro a nomenclatura de Polícia Municipal
da cidade do Rio de Janeiro. Ratificando essa nomenclatura Polícia Municipal, não é uma novidade para a gente. Não é uma novidade. Hoje se fala muito, mas vocês não podem usar essa nomenclatura. A nomenclatura já é nossa. Por direito. E por direito registrado por lei. Vou avançar mais um pouquinho. Esse daí, ó, é o Pixinguinha. Pixinguinha é um dos maiores maestros, né, compositores que nós já tivemos aqui no Brasil. E o Pixinguinha foi maestro da Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Naquela época, a Polícia Municipal. Essa foto aí foi tirada da banda de música. Da banda de música nossa, lá tem essa foto aí do Pixinguinha. Vejam lá, ó. Tudo registradinho. Pixinguinha, que era da Conlurb, né? Na época Conlurb, ele foi alçado para a guarda e foi maestro da Guarda Municipal da cidade do Rio de Janeiro, quando a Guarda Municipal tinha a nomenclatura de Polícia Municipal. Vejam que nós temos ali, ó, elencados ali até os decretos e tudo. Nesse mesmo período, nós tínhamos uma escola de polícia. Nós tínhamos uma escola de polícia que adotava todos os critérios e tudo que deveria ser feito pelo efetivo da Guarda Municipal ou Polícia Municipal. Só para registrar, a gente mostrou ali, ó, que o nosso uniforme de guarda de honra e guarda fúnebre, né, é usado o de 1935. Então, hoje, a gente ainda usa esse uniforme como representação efetiva da nossa história. Desculpa. E eu coloquei ali, ó, alguns decretos só para elencar que é uma história viva e registrada por lei. A gente hoje está aí. Nós temos um ex-vereador, né, que agora ele é deputado federal, mas é bom registrar sempre isso aí, ó. Nós já tivemos um vereador guarda municipal, que era o Manuel Novella, lá em 1949. Então, só para registrar aí e para falar do protagonismo, né, protagonismo do Rio de Janeiro, com relação até à política, nós já tivemos também um vereador, isso lá em 49. Beleza. Mais um salto no tempo e nós vamos falar da Copa do Mundo de 1950. Nós perdemos, né, para o Uruguai. O culpado de tudo ficou nas costas do Barbosa, né, o coitado do goleiro, que tomou aquele gol, aquele fatídico gol. Mas o que é bom, parte boa que a gente tem que lembrar disso, foi o maior público que o Maracanã teve até hoje. Lembrando que em 1950 nós não tínhamos aquela avenida gigante e larga daquele jeito que é hoje, ali em frente ao Maracanã. Nós não tínhamos a quantidade de ônibus, metrô, trem que nós temos hoje. Então, em 1950, com o Maracanã lotado até o talo, nós não tivemos um incidente digno de registro. E o mais importante ainda, quem é que fez a segurança dentro e fora do estádio? A Guarda Municipal. Eu vou lembrar aqui de uma vez que eu estava fazendo uma palestra lá para o pessoal do GTM, enquanto o inspetor André era o comandante, e aí um colega virou para mim e falou assim, Sub, pô, isso aí é verdade, cara. Eu estava vendo aquele programa Estádio, e ele falou que a Guarda Municipal estava fazendo a segurança do jogo. Aí eu falei, pô, ainda bem que eu tenho mais um aqui para ratificar o que eu estou falando. Então vejam, nós saímos de lá de 1742, já estamos em 1950 e sempre falando do protagonismo das ações das guardas municipais, em especial da do Rio de Janeiro. São dados importantíssimos que mostram que nós somos, sim, protagonistas e não figurantes sem fala. Porém, entretanto, todavia, contudo, esta visibilidade ela não é aparente. Então, temos que ter mais pessoas, principalmente guardas municipais, falando do nosso protagonismo, falando da nossa história, retratando isso. Uma instituição, ela não se perpetua na história se você não marcar o seu legado histórico.
E a gente, Guarda Municipal, eu estou falando isso não só para os do Rio de Janeiro, mas do Brasil todo, temos que marcar o nosso legado histórico. Porque senão vai continuar essa fala de que nós somos uma instituição que nasceu amanhã. E isso não é uma verdade absoluta. Olha aí, ó, só para retratar aquilo que eu falei da Polícia Municipal, vejam naquele revólver lá, ó, Colt, chamado Colt Cavalinho, né? Você vai ver lá ó, a inscrição, a primeira lá em cima, a inscrição lá, ó, Polícia Municipal. É daquela época que eu falei, de 35 em diante. E, ó, nós tínhamos o armamento, o nosso armamento usado era esse aí, ó. Era o Colt Cavalinho 38 ou era aquela pistola ali, ó. É uma .45, carregador monofilar, 9 cartuchos. Tanto o Colt Cavalinho quanto a pistola .45 eram armas da Guarda Municipal da cidade do Rio de Janeiro. Vejam também que naquela época nós já tínhamos um corpo, um pelotão de choque. Olha a época lá, ó. 1954 nós já tínhamos um pelotão de choque. Esse pelotão de choque, se você, o pessoal que é mais experiente, vai lembrar do Telecat. Quem lembra do Telecat, né, que passava na televisão, vai lembrar que tínhamos lutadores, e alguns daqueles lutadores faziam parte desse pelotão de choque da Guarda Municipal. Um outro fato emblemático desta data aí foi o que aconteceu lá na Toneleiros. Esse período, nós tínhamos um problema muito grande, né? O Getúlio Vargas, ele tinha um problema muito sério, mas muito sério, com o deputado Carlos Lacerda. E aí o Carlos Lacerda, uma vez, chegando para visitar um prédio lá na Toneleiros, onde morava lá o nosso general Oswaldo Merquides, que era o comandante da Guarda do Rio de Janeiro, ele foi alvejado. Ele, ao adentrar o prédio, o Carlos Lacerda, teve alguns disparos contra ele. Nesse mesmo período, quem fazia o patrulhamento daquela rua, por conta da moradia do nosso general Oswaldo Merquides, era o guarda municipal Silvio Romero. Silvio Romero escutou os disparos e aí procedeu para o local. Quando ele estava chegando próximo ao local, ele também foi alvo de disparos. Conseguiu se abrigar, se abrigou e efetuou disparos com o seu revólver, Colt Cavalinho. Não conseguiu atingir ninguém, mas Silvio Romero, acho que ele era do policiamento de trânsito. Ele conseguiu anotar as alfas, né, a numérica, e aí, no outro dia, eles foram presos. Quem viu um seriado que passou na Globo, ele retrata justamente isso, e para felicidade nossa, a Globo fala que quem conseguiu anotar e ajudar foi o Silvio Romero, que é guarda municipal. Vou avançar aqui rápido, que já está estendendo o tempo. Quanto nós temos? Ih, já? Então vamos lá. Só para finalizar rápido agora. O nosso período ditatorial, ele teve como pilar o ato institucional às 5, e no ato institucional às 5 houve uma extinção das guardas municipais. Extinção essa que algumas sobreviveram. Algumas guardas sobreviveram. Aí a árvore genealógica das guardas municipais, e vocês vão ver lá desde o começo até o final, até a Constituição de 88. Aqui é o que a gente fala sempre sobre guarda municipal, e aí a gente vai estar batendo no pé com relação a isso. O CNPJ da Guarda Municipal de Janeiro, vem lá, ó, segurança e ordem pública. A numeração lá, ó, aquela numeração que está ali, ó, naquela setinha azul, 8424-800, é para todos os órgãos de segurança pública, eles têm essa nomenclatura aí, ó, para que você possa receber no seu contra-cheque o seu salário. Tu tem que ter essa nomenclatura aí, ó,
essa nomenclatura e essa numeração, coisa que a Guarda do Rio tem no seu CNPJ. Aqui é uma associação que tem que a gente faz com relação ao CNAE, né, que é a Classificação Nacional de Atividade Econômica, e aí a gente mostra lá que a Guarda tá firmada nisso, sendo segurança e ordem pública sempre, ali sublinhado em vermelho, é a nomenclatura Polícia Municipal, que existe e resiste. Aqui é a lei que fala sobre o Dia Nacional das Guardas Municipais, por conta de 10 de outubro de 1831. Vejam que a data de comemoração é 10 de outubro, por causa de 1831. Aqui é um dado estatístico importante, que fala isso aí de 2011, que foi o ranking de efetividade dos órgãos, e a Guarda Municipal estava em terceiro lugar. Aqui, já por findar, é o que trata a ONU. A ONU trata as guardas municipais como polícias municipais, efetivamente. Isso aí, sem sombra de dúvida. Aqui eu elenco uma série de leis, decretos, que trata sobre a atribuição, prerrogativa institucional e constitucional das guardas municipais. E aí, isso aqui é um terço do que está previsto para a gente poder fazer. E, por fim, eu deixo ali o meu e-mail, o meu telefone, caso as pessoas queiram entrar em contato comigo. Mas aqui é agradecer ao nosso amigo Sodré pela oportunidade de estar aqui, de conversar um pouco com vocês, de falar um pouco sobre a história das guardas municipais e como ela é importante para a nação de forma plena e eficaz. Muito obrigado a todos.